Acho que foi, né? Bom, então o nosso primeiro tema vai ser cultura remote first ou remoto primeiro, né? Então, falando da agenda aqui do nosso encontro, nós começamos às 16 e aí a previsão de término é 16h45, tá? Então tem esses primeiros 5 minutos aí de entrada do pessoal, né? A gente quebrar o gelo, mais 20 minutos aí eu apresentando o conteúdo, tem cerca de 20 slides mais ou menos. E aí mais 20 minutos de interação em grupo para a gente trocar experiências e opiniões, tá? O objetivo, então, desse nosso encontro é a gente disseminar o conhecimento que a gente adquiriu de outros treinamentos, né? Tanto que esse é um tema livre, né? Pode ser um treinamento que a gente fez pela Inspira ou que a gente fez por outras oportunidades. Então, eu estou apresentando aqui o curso de liderança Officeless. Fiz pelo pessoal da Officeless. Então, peguei alguns tópicos aqui para a gente comentar, tá bom? Então, vamos lá. Remote first. Então, pensar primeiro na experiência de quem está fora do escritório físico, tá? Então, o tema central desse remoto primeiro é sempre a gente pensar das pessoas que não estão no escritório físico ou na empresa. E aí, nesse remoto primeiro, a gente trabalha alguns aspectos para a gente traçar planos dentro desses 4 aspectos. O primeiro são pessoas, tá? Então, é conscientizar as pessoas de que quais são os itens necessários para que a gente consiga atingir esse remoto primeiro, né? Esse conceito. O outro é a cultura, né? Então, as pessoas elas já vêm com cultura de outras empresas. Então, às vezes é um tanto difícil se encaixar e até às vezes demora um tempo para se encaixar na cultura da empresa. Para isso a gente precisa, primeiro a empresa ela já vem com uma cultura, né? Normalmente, se não é uma empresa recém-criada, mas mesmo recém-criada ela já tem alguns traços, né? Que vem ao encontro do fundador. E aí a gente fala de cultura, depois a gente fala de processos. Então, tendo as pessoas certas, a cultura, a gente vem para a parte de processos, que é documentar todo essa, né, início, meio e fim das atividades. E por último, não menos importante, mas fazendo parte desses 4 itens, né, desses 4 aspectos, as ferramentas, tá? E aí, falando de ferramenta, eu vi uma frase bem interessante no treinamento, de que é bem forte essa frase, mas eu achei muito bacana, né? Melhor ter uma ótima equipe com péssimas ferramentas do que ter ótimas ferramentas com a péssima equipe. Isso me fez refletir, né, alguns passos em outras empresas e na nossa também, que às vezes a gente se preocupa bastante, né, em ter as ferramentas ideais, não que isso não seja importante. E não que o treinamento esteja falando a verdade, né? A gente sempre é uma discussão aberta dos conceitos, mas que as pessoas que vão fazer, né, que vão dar base à cultura, que vão ir juntos construir os processos e que juntos vão também utilizar melhor as ferramentas, tá? Bom, vamos lá. O treinamento da liderança Officers, ele possui 6 módulos. E aí eu vou pegar alguns desses módulos, tá? Eu vou falar um pouquinho, não vou falar de maneira completa e abrangente, mas eu vou falar mais da cultura, né, moto primeiro, e de produtividade e bem-estar, tá? Então tem outros módulos que a gente já até conversou em ter treinamento, né? A Inspira fornecer treinamento com esses temas, com uma cara Inspira, que muita coisa a gente já implementou e utiliza. Então, a gente aprendeu na prática muitos conceitos que eles ensinaram aí no treinamento, tá? Então, cultura a gente vai falar primeiro. Então, tem módulo de escritório na nuvem, equipe distribuídas, liderança à distância, facilitação remota, produtividade e bem-estar. Bom, como são muitos itens, né? Como são abrangente esses itens, inclusive o que eu escolhi, eu peguei alguns tópicos para a gente falar, tá? Que abrange mais comunicação. Então vamos lá. Primeiro, comunicação assíncrona e síncrona. Então, falar brevemente o que é. Comunicação por texto, reuniões produtivas, tá? Então, nós vamos abordar esses 3 tópicos agora no nosso encontro. Bom, vamos lá. O primeiro é comunicação assíncrona e síncrona. Então, o que significa, né? O primeiro, assíncrono, é uma comunicação planejada, no qual o destinatário ele responderá no melhor momento
né. Então você pode fazer essa comunicação, normalmente via e-mail ou a ferramenta que a empresa utiliza para comunicação. No nosso caso é o Teams, tá. E o síncrono é a forma de comunicação real time, então o mais breve possível. Então, ele até usa esse termo aqui, ASAP, que é o quanto antes possível, tá. E aí entra vários aspectos, né, o aspecto de urgência, um aspecto de ansiedade, de a gente mandar ali um WhatsApp e esperar o retorno, porque é algo que está dentro de nós já praticamente, né, falando de cultura e costume, quando manda-se uma mensagem lá no WhatsApp, a gente espera que a pessoa responda no mínimo no mesmo dia, né. Não e a gente espera que responda no mesmo minuto, vamos comentar assim. Então essa é a diferença do assíncrono com síncrono, né. Síncrono a gente espera aquela resposta na hora e a gente já tem que ficar, eh, arraigado em nós essa cultura de que o assíncrono, ele é respondido, se a gente não coloca um prazo na nossa comunicação, ele pode ser respondido em qualquer momento, tá. Agora se a gente manda um e-mail pedindo, um retorno até tal data, então ali já, né, tem uma solicitação de prazo. Então é importante a gente ficar atento que a comunicação assíncrona, se ela não tiver prazo, ela vai ser respondida quando o destinatário quiser, tá. Então vão fazendo anotações aí que é um papo bem bacana para a gente falar depois. Bom, legal. Então, para termos uma comunicação assíncrona, é importante organizar o nosso dia de trabalho. Então, o que que eu vou fazer, o que que é necessário para que eu entregue os itens que eu tenho pendente nessa semana. Então, a gente comentou, por exemplo, a gente dependendo da área financeira, de algumas informações, a gente já sabe que eles vão precisar dessa informação. Então, é importante eh, nós com eles termos esse combinado, até tal dia eu te envio tal coisa, tá bom? Para que a gente não tenha que ficar no dia: "Ô, me avisa qual foi aquela alíquota mesmo, me avisa qual que", então organizar as entregas, entender a rotina dos solicitantes/aprovadores, né, pra falar: "Putz, ele sempre faz o fechamento no final do mês, vou passar essa informação no começo do mês ou no final", enfim, entenda qual que é a rotina também de quem vocês estão demandando as informações, ou das quais são solicitadas também. E deixar claro a periodicidade de retorno, foi o que eu comentei anteriormente. Então, deixe claro qual é o prazo que você necessita das informações para que eh, essa comunicação ela seja clara entre emitente e destinatário, tá? Comunicação por texto, o nosso segundo item. Então, na comunicação assíncrona, preza-se muito a comunicação por texto, e é importante a gente ser claro e objetivo nas mensagens. Então, primeiro, economize o tempo das pessoas. Então, vai escrever aquele textão de 2 páginas, cuidado, né? Às vezes, quem olha um e-mail grande vai deixar para depois, porque tudo está no nosso inconsciente, né? Ah, não vou ler porque putz, depois eu leio. Aí, se depois eu leio, pode ser que ali tenham informações importantes, né? Comece pelo mais importante, aquilo que você demande, que precisa de um retorno, tá? Reduza grandes textos em tópicos. Então a gente vai mostrar isso também um pouco na prática. Foque em discussões que levem a decisões práticas, tá? Então, se for só para contar um caos ocorrido ali no e-mail, tente fugir disso e trazer para uma decisão prática. Então, aconteceu isso, eu pensei em fazer isso, isso e isso. O que que vocês acham? E ali a gente já tem uma discussão voltada para uma ação prática. E analise o cenário da mensagem também que você for enviar. Se for uma mensagem interna, né, depende da cultura da empresa que você está se comunicando com as pessoas e o momento. Então, você pode utilizar imagens, você pode utilizar vídeos nessa comunicação, você pode utilizar emojis e GIFs também para trazer um pouco essa comunicação leve, né? Como vocês me conhecem, às vezes eu numa comunicação até tanto por escrito quanto em áudio, eu denoto ali uma certa rispidez, vamos colocar assim. Eu estou tentando usar um pouco os GIFs para trazer um pouco essa leveza na comunicação. Então, depois até mostro para vocês alguns exemplos aqui de GIFs que eu enviei hoje, inclusive, pro Felipe. Bem engraçado. Legal, comunicação por texto. Em vez de a gente colocar aqui, ó: "Oi, tudo bem? Queria falar com você, me fala",
Pô, isso daqui, quem tem notificação no celular vai pingando, pim, 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 pim. Você fala: "Meu, quem que é o abençoado que tá me mandando essas mensagens?". Pô, gente, vamos economizar o tempo das pessoas, vamos ser mais direto. Então tá aqui, ó, em vez disso: "Oi, tudo bem? Queria falar com você, me avisa quando estiver on". É rápido, valeu. Que tal isso daqui: "Oi, tudo bem? Estou precisando falar com você", sem urgência. É sobre o projeto da estrela. Temos alguns pontos para ajustar, aqui não é nem ajustar. Ajustar no onboard. Se puder, dia 17 do 3 às 10, já te mando o invite. Pô, você mandou a mensagem, tranquilizou o cara, porque, pô, não é urgente, relaxa. Falou sobre o que é, porque a gente fica naquela curiosidade, né? Será que é esporro? Será que é notícia legal? O que que é? Já deu a data e o horário. Então, olha a diferença. E a gente passa isso no dia a dia, e a gente passa isso no dia a dia interno. Então é um ponto para a gente olhar para dentro também, poxa, se eu estou fazendo isso, o que que eu posso melhorar? Beleza? Olha aqui outro exemplo, em vez disso, fala time, tudo bem? Estava nem sei o que o cara tá falando aqui. Que tal isso aqui? Fala time, estava com algumas ideias para evoluirmos na questão dos indicadores da área operacional. E aí utilize o negrito, utilize a cor, né, a cor é muito importante, tá, utilizar. Achei engraçado no post do Minutins, ele falou dessa caneta aqui, ó, caneta 4 cores. Eu uso ela porque eu gosto de, né, para destacar as informações que eu escrevo. Isso a gente pode trazer para o virtual também, né. Então estou pensando em incluir esses indicadores, pá, 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 topificado. Tenho até o dia 20 para retornar para o pessoal. Tá, é importante o meu prazo? Sim, mas é mais importante o prazo que vocês precisam me responder. Até o dia 10, por favor, né. Obrigado. Então que tal, né, topificado. Beleza, então falando de reuniões produtivas, então a gente comentou sobre, a comunicação assíncrona e assíncrona, a gente hã, falou sobre a comunicação via texto, e agora a gente vai falar de reuniões produtivas. Vamos lá, antes da reunião, defina um objetivo para o encontro. O que esperamos alcançar ao final do encontro? Quem será o moderador ou facilitador do encontro? O cara que bota ali né, organiza a reunião falando: "Você, sua palavra", quem que vai organizar esse nosso encontro? Porque senão fica solto, aí começa a reunião, quem vai, né, quem vai tocar? Qual o assunto a ser tratado? Então sempre nós vamos enviar um e-mail, né, para as reuniões. Esse e-mail pode ser tanto para um convite presencial quanto eh para um convite via, né, videoconferência. Deixe lá o título, o assunto, qual que é o objetivo do encontro. Vamos lá. O que nós precisamos trazer para o encontro? Então, né, acabei de sair de 2 reuniões de indicador de desempenho comercial do nosso cliente, né, de transporte, onde foi uma reunião mais pesada. Foi uma reunião que a gente falou: "Pessoal, a gente deixou claro o objetivo, eu estou moderando, a gente deixou claro o assunto, a gente falou para vocês o que vocês deveriam trazer para o encontro e ninguém trouxe. Então a gente já gravou vídeo, já gravou, já tem ata, e-mail. Então aí a gente está, né, avaliando uma metodologia. A gente está tentando todos os jeitos, então não somos nós, são as pessoas. E lembra lá, pessoas, cultura, processos e ferramentas, a gente está pegando forte nos processos. Mas e as pessoas, elas estão, né, abraçando a nossa causa? Vamos lá, dia e horário da reunião, deixe o dia e o horário, tanto de início quanto de término, claro para os participantes. Deixe claro também quais são as ferramentas que serão utilizadas, tá? Um exemplo de, né, a Karine passa por isso, ó, é via Zoom a entrevista. Ah, mas não baixou o Zoom, não baixou o Teams, não testou a internet, e aí acontece de atrasar 10, 20, 30 minutos na reunião por conta de um descuido, de um despreparo do, né, dos participantes. Legal, antes da reunião e agora durante a reunião. Check-in, momento informal. Fiz isso aqui entre nós, 5 minutinhos batendo papo, dando risada, para que a gente já entre num clima confortável. Nem sempre vai acontecer isso. Algumas reuniões vão ser mais pesadas, né? Vamos lá.
repasse a agenda com a galera, repasse o que vai ser tratado. Então, passei para vocês o horário, passei para vocês os tópicos que vão ser abordados e a gente falou, inclusive, que é necessário gravar. Estamos gravando esse nosso encontro. Combinados. Até que horas vai o nosso encontro? Teremos um intervalo? A gente fala daqui, tem comentado, né, dos intervalos. Uma reunião de 1 hora e meia, é necessário um intervalo? Não sei, né? Tudo vai do combinado e também de testes, né? Alguém vai precisar sair mais cedo? Deixar isso claro também antes da gente começar, que acontece, né? Aconteceu num desses nossos encontros, onde a reunião estava agendada para 1 hora, durou 1 hora e meia. Alguns já tinham avisado e outros simplesmente foram saindo. Pô, imagina quem está apresentando, qual é a sensação de ter 10 e daqui a pouco tá falando para 2, né? Então, tem vários motivos aí, mas não é legal, né? Encontros com blocos de 25 minutos. Essas são sugestões, tá? Então a gente sempre fala de reunião 1 hora, 1 hora e meia. Isso também é uma cultura, né, enraizada no nosso cotidiano profissional. Então, que tal testarmos 25 minutos ou 30 minutos de reunião, ou mesmo 10 minutos de reunião de uma maneira mais objetiva, né? Tempo de falar para todos. Então é importante quem propôs a reunião tá falando, mas é mais importante ainda, imagina, o que acontece no dia a dia. As pessoas não ligam a câmera, ficam fazendo outras coisas, não prestam atenção, tão puta porque, pô, tô participando de uma reunião que eu não tenho nada para falar, não tenho nada para aprender, desliga a câmera e vai lá fazer outra coisa. Não é legal para ninguém, não é legal para quem está apresentando, porque denota que o outro não tá vendo, e também, não é bom para quem tá do do outro, só tá aparecendo você para mim aqui, eu não tô vendo os demais, tá. E aí denota também, tanto Zoeirinha. dos 2 lados, né. Então não é bacana, tempo de falar para todos. Check-out, então encerrar a reunião, tirar possíveis dúvidas e falar, como que as pessoas estão saindo dessa reunião, tá. Isso não é tão comum fazer, mas eu tô repassando o que eu aprendi no treinamento, então fica a discussão para o final, tá bom. Legal, depois da reunião. Então foi antes, durante e depois. Depois da reunião, listar as ações, priorizar ações, delegar as ações e utilizar as ferramentas para que a gente possa monitorar o desenvolvimento dessas ações, tá? Então, utilizando ferramentas aqui no nosso caso, que a gente já tem no Teams. Beleza. Reuniões produtivas, elas caso não tenham mais pessoas numa mesma sala, a gente sempre, eu já comentei isso em outros momentos, a gente pede que não tenha comentários paralelos entre as pessoas, porque senão a gente, né, quem tá sozinho do outro lado fala: "Putz, lá tá legal, né, pô, o pessoal tem uma sinergia maravilhosa", e isso acaba afastando, tá, os participantes que estão, não junto com os outros. Câmera ligada sempre para a gente entender a linguagem corporal, existem várias poréns, senãos, então o cara pode estar no carro, também não acho legal estar com a câmera ligado com o carro em movimento, que a gente vai para as etiquetas, né, etiquetas do remoto, o cara tá sem camiseta, então Sem são camisa, eu ia coisas falar isso é, aí. o cara tá sem camiseta, então são coisas que a gente são as etiquetas do trabalho remoto, né. Microfone e câmera bom, para ter essa comunicação legal, né, ter uma imagem legal, um som bacana. Verificar as conexões de internet, que é algo que, putz, atrapalha muito, caiu, caiu de novo, e caiu, aí fica nessa, né, nessa questão, e respeitar o tempo das pessoas. O horário de início e término ser respeitado, né? Caso precise de mais tempo, combina antes. Lembre-se que o pessoal também pode querer ir no banheiro, tomar água, então a gente está 1 hora de reunião, então vamos lá, pau, tô apertado pra caramba, tô querendo tomar uma água que acabou e, putz, não acaba nunca, eu não sei se eu saio 5 minutinhos, mas nesses 5 minutinhos pode ter acontecido várias coisas legais que eu não queria ter perdido. Então, vem aquela outra dica lá de ter intervalos aí para o pessoal dar uma alongada, né, tomar uma água e tudo mais, tá bom? Torne o trabalho mais leve e divertido, né, então essas são algumas dicas que a gente pode, trazer, né, o trabalho ser mais leve, porque a gente já sabe o que vai acontecer, já sabe o tempo, então, tudo existe exceção, lógico, mas na maioria dos casos a gente pode aplicar todos esses conhecimentos, tá? Vamos juntos?
transformarmos em nossa melhor versão e assim transformarmos os negócios de nossos clientes pelo mundo em suas melhores versões. Frases que onde que está essa frase? Nesses 20 minutos eu quero saber onde que está essa frase, tá? Então vamos nos tornar nas nossas melhores versões, beleza? Bora conversar? E aí? Aberto, tá aberto. Zé, sou seu fã. Top. Eu nunca te vi com uma voz tão calma e serena na vida. Eu já tô no carro, por isso que eu não abri a câmera. Tá no carro. Brincadeira, hein? Brincadeira. E aí, gente, o que acharam? O que vocês... Um de cada vez aí. Pode falar à vontade. Pode atropelar um ou outro. Agora é 20 minutos livre. Você quer que eu fale mais do que isso? Eu falei que eu sou seu fã, que legal. Fabiano, Obrigado. 20 minutos é pra todo mundo falar, tá bom? Não é só Oi? você. 20 minutos é pra todo mundo falar. Olha, que bom. Hoje eu fiquei 1h30 quieto, só falei meia hora. Eu tô com muita coisa acumulada. Você tá precisando falar? Vamos liberar os 20 minutos pra você, então. Falem aí, eu vou ser o último a falar, porque eu já falei uma coisa que resume tudo de ser fã. E eu sou fã de vários de vocês aqui. Praticamente eu sou fã de todos vocês. Só alguns que eu sou um pouco fã, que não fazem muito isso que ele falou. Então, quando vocês começarem a fazer tudo isso que ele falou, eu vou ser fã de todo mundo. É brincadeira, só pra dar uma coisa. Eu confesso que a hora que ele pôs os prints do WhatsApp, eu fiquei prestando atenção para ver se eram meus. Eu faço isso, pessoal, desculpa, eu vou me policiar. E, por favor, quando eu fizer isso como vocês falam, Isa, modelo Jefferson, obrigada. E-mail, Isa. Me ajudem, me ajudem. E-mail, importante, já falamos sobre isso. Obrigada. Muito legal. Tá, e, gente, isso também não garante o sucesso da comunicação, tá? Eu acabei de dar um exemplo aí de que... Mas isso é tão legal porque na nossa cabeça a gente começa a pensar mais organizadamente, né? A gente começa a ter esse pensamento mais sistêmico de, putz, eu vou colocar aqui, pode ter certeza que o maior beneficiado vai ser a pessoa que está transmitindo a mensagem. Tem uma máxima, né, que pelo menos, sei lá, a maioria dos livros, dos grandes comunicadores, é de que sempre a responsabilidade da comunicação é do interlocutor, né? Então, se teve algum gap e alguém não entendeu direito, fui eu que emiti a mensagem, né? Isso, a nossa comunicação, ela se dá hoje, principalmente não verbal. Eu já trouxe muito a de texto, e, cara, eu acho que a de texto, ela é o que mais nos dá oportunidade para pensar antes de enviar, né? Para corrigir o texto, para corrigir a ortografia, a tecnologia nos permite isso, né? E eu acho que o principal que vale para tudo na vida, que eu sempre falo para vocês em todas as oportunidades, né? Se fosse eu recebendo, né? Acho que eu já abordou isso também. Tá claro para mim, se eu fosse o contrário, se eu fosse o cliente recebendo isso, qual que é o tom dessa mensagem? Será que eu vou passar a imagem de que eu não estou afim de atender ele? Será que pelas dores dele ele vai entender que eu tô puto e que nem eu já comentou dos emojis? Será que no contexto essa é a mais bacana agora? Eu preciso falar isso, mas o como, né? E eu acho que esse é o grande ponto. Os comos da nossa vida é que diferem as coisas e não o que. Porque é correto a gente mandar um e-mail mais duro para um cliente ou vice-versa para qualquer pessoa? Pô, às vezes o cara precisa. Mas o como você vai fazer isso, cara, vai dizer se o cara vai te meter um processo, vai dizer se o cara vai cancelar, vai dizer se vocês vão brigar, vai dizer se ele vai dar razão ou não. Razão é uma coisa mais de ego, né? Mas se vai resolver, né? Putz, muito do que o Gé colocou, eu fico muito feliz quando o Gé fala que a gente já está usando várias das ferramentas, né? Eu estou na metade do curso ainda, é o mesmo que a gente está disponível, aviso vocês de novo, quem quiser fazer. É um curso excepcional, por quê? Gente, eu nunca digo que eu sou um... Ninguém é pronto, né? Quanto dirá a liderança, né? O mundo está em transformação, as pessoas também. Então, eu nunca serei um líder pronto. E eu nunca me vesti disso, vocês sabem disso, né? Resisti muito tempo até para pôr a palavra CEO ali, né? Pus mais para ser marqueteiro, porque é necessário em alguns momentos. Mas, cara, no digital, no remote first, com as ferramentas, até a forma hoje de gerir, não sei se vocês repararam,
a gente tem menos reuniões de alinhamento. Então, olha quanto é importante a gente ter uma troca via Teams. Senão amanhã alguém vai levantar e vai falar assim, nossa, Fabiano, você está distante da gente. Mas será que eu estou distante ou será que a gente, não só eu, qualquer um, tem os squads lá, né? Será que a gente está usando isso aqui? Então, eu acho que a minha contribuição aqui, vou parar, Thaisa, agora eu quero que você faça. A minha contribuição é para a gente explorar mais o Teams nesse sentido, porque ele tem muitos recursos, não é 100%, mas pelo menos 80% do que o Jeff falou, cara, dá para aproximar, dá para engajar, dá para comunicar, dá para evitar a reunião. Eu mesmo estou botando agora a reunião que a gente teve para o Jé. Cara, quanto tempo demoraria se eu marcasse uma reunião direta com ele para explicar tudo que eu tive numa reunião de 2 horas densa? Então eu estou botando no Teams. Dali o Jé vai tirar algumas dúvidas e, se necessário, eu vou colocar no final. Cara, se necessário, a gente marca para falar. Você entendeu? Então, esse senso, não estou falando que eu estou certo. Eu preciso aprender muito isso ainda. Por isso que eu estou fazendo o curso. Mas é uma andadinha que eu dei. Antes eu não tinha esse senso, até pouco tempo atrás. E eu fico feliz da gente como time, já esses dias a gente estava dando risada juntos, né, do que a gente está construindo juntos, de falar assim, cara, vocês perceberam o quanto a gente está usando mais o Teams? Vocês perceberam como é raro usar o WhatsApp? E não é pelo WhatsApp em si, é pelo Teams está sendo útil. Porque eu trabalhei numa consultoria que eles usavam o Group Camp, como que era, Isa? Lá na consultoria? Basecamp. Basecamp. Tinha outra ruim também. Bitrix, Ela era... depois entrou Bitrix. Bitrix, depois entrou o Bitrix, que é Bitrix 24, que é excelente também. Só que tem tanta função, tem tanto modelo de relatório, tem tanto tudo, que ninguém queria nem olhar para aquilo, porque era poluído. Agora eu olho o nosso team, gente, que orgulho que dá. Ontem eu mostrei numa reunião para um cliente gringo que ele era contra usar o Microsoft, que ele era da época do Skype, e que lá eles usam Dropbox, mais Google Drive, e ele gerencia o projeto em Excel. Ele estava pensando em pegar, olha isso, hein, uma consultoria internacional que se organiza com Dropbox. Olha como a gente está à frente. Aí eu falei, posso mostrar minha tela rapidinho para você? Na hora que eu abri ali, ó, o time geral que ele viu, cultura, 1%, fábrica de ideias, ele falou, mas isso vem no Teams? Eu falei, não, isso é usabilidade. É a parte de cultura e de gestão que a gente pode te ajudar. Detalhe, a reunião era sobre o quê? Suporte de TI. Era eu, o Sheldon, e o Zovário que indicou, e o cliente americano. Gente, ó, até arrepia. Eu fiquei tão orgulhoso da gente, porque eu sei que a gente tá isso aqui, ó. Falta, porra, coisa pra caramba, processo. Assisti aquela live do Além de CNPJ que eu encaminhei pra vocês. Eu ouvi um monte de coisa que eu já ouvi e que eu falo, caraca, a gente precisa fazer, né? Puta, eu preciso sentar do lado de cada um pra gente desenhar os processos. Nossa, quanto trabalho tem pela frente. E eu sei que a gente tá errando em um monte de coisa. Refletir um monte de coisa que a gente tá errando com o cliente. Vou atrás para consertar. Mas eu queria olhar para isso que o Gé trouxe e falar para vocês, cara, a gente precisa também nos parabenizarmos, brindarmos as pequenas conquistas. Quando esse cara da consultoria gigante, que cada um tá num país, ele é o único do Brasil, eu falei, cara, como é que esses caras sobrevivem com Dropbox? E o cara não tem nada, eles estão a pé. Então, gente, eu quero primeiro parabenizar e vou encerrar minha fala aqui, quero que vocês falem. Cara, que legal, Gé, você conseguiu resumir muito, 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 porque é muito grande esse treinamento, ele é fantástico, mas você conseguiu pensar os pontos mais importantes, principalmente, o Spirit Talks é isso, né? O momento agora, tentar pensar algo importante com o nosso momento agora que seja útil. Isso é o ponto. Se o Teams não for útil amanhã, gente, a gente troca. Nada é para sempre nessa vida, né? É isso. Obrigado. Top. Sim. Valeu, valeu. E aí, Carinho, o que você achou? Parabéns pelo treinamento, mandou muito bem. Como falei, sua voz estava num tom inigualável. Eu peguei várias dicas, principalmente na questão de prazo, de você dar prazo e solicitar um prazo. Eu acho que isso até é uma ideia para a gente fazer nas propostas, tanto, não sei se vocês praticam isso nas propostas da Inspira, mas de fazer pela Recrutalent também. Fez a reunião ali de apresentação, falou, olha, fulano, até daqui 3 dias posso te retornar para pegar um posicionamento, para fazer possíveis ajustes. E a dificuldade que a gente está tendo muito, eu e a Isa, de conseguir esses retornos, de fazer reunião, mandar proposta e o cliente simplesmente some, não responde. A gente se torna chato por ficar cobrando, enchendo o saco toda hora.
Então, curti muito essa dica. A dica de colocar também no próprio invite, até para as entrevistas. Colocar ali as premissas da entrevista, para ele testar antes a ferramenta, isso eu não faço. E não faço isso para nenhuma reunião, aliás. E vou começar a usar, principalmente para entrevista, porque eu acabo tendo muito atraso de candidato que não testou, que tá sem microfone, enfim, acho que vai otimizar muito o tempo. E várias outras dicas aqui que eu peguei e show de bola. Muitíssimo obrigada. Maravilha. Vou te Lindo! mandar. Eu vou mandar, inclusive, aí um exemplo de um comunicado que eu fiz numa reunião, tipo, ó, teste sua câmera, nananã, veja sua Boa. internet, eu mando aí, já tô abrindo aqui já. Ah, e outro E- detalhe da comunicação pelo WhatsApp. Eu acho super top mandar tudo compilado, já com todas as informações. Só que quando eu quero chamar a atenção da pessoa, eu quero que ela veja rápido, aí eu mando 2, 3 mensagens para pingar mesmo e ela ouvir. Então, eu Olha, não sei se a estratégia tá certa, Isso aí mas já é estratégia, né? Isso aí já é outro negócio. Sair lá no Ceará é a amolação. tá mangando, deu, é? Ah, legal, obrigado. E aí, Fran, o que você achou? Eu gostei bastante, algo que a gente vem praticando, né? Acho que não. E como equipe também. E uma coisa que eu não sabia fazer até pouco tempo atrás é dar aquele Shift Enter. Quantas mensagens eu já enviei só clicando no Enter? É depois que eu descobri, foi a Isa que me ensinou. Às vezes eu ainda mando errado, mas eu acho que ajuda muito na hora de mandar uma mensagem, de vez mandar várias picadas assim. É algo que eu tenho me policiado também, que eu acho que eu tenho feito bastante às vezes. Boa dica, Shift Enter. No É, WhatsApp, né, principalmente. Nos outros já só dá Enter, mas WhatsApp, Telegram, já é uma dica boa. é legal, gostei bastante. Legal, show de bola. Acho que a Márcia, se ela quiser comentar algo, né, mas acho que ela não conseguiu acompanhar o conteúdo. Mas obrigado por ter Oi, gente. entrado, hein. Eu acabei de chegar em casa. Não, eu acompanhei. Eu perdi 15 minutos aí da reunião. Eu achei bem legal, já. E assim, uma coisa que eu acho que a gente está acostumado, principalmente nós do comercial, vamos dizer assim, né? A gente tem um tema para reunião, mas a gente não tem um objetivo às vezes, né? Isso que você falou é muito legal, porque assim, beleza, eu quero que o cara preste atenção, quero que o cara feche. Então, qual que é a estratégia que eu vou usar nessa reunião? Isso a gente não pensa muito, estou falando a gente, eu, me incluindo. Porque a gente pensa muito no tema, eu bolei uma apresentação, bolei não sei o quê. E a gente até estuda mais ou menos a pessoa, tal, quando vai apresentar alguma coisa para ela. Mas até aproveitando isso, quando a gente faz esse estudo sobre a pessoa, tá, mas que estratégia eu vou usar então, dependendo da pessoa que ela é, do que eu vou apresentar, whatever. Então eu acho que isso é o mais importante, até do que o tema. Então isso aí foi muito legal para mim de saber assim, não, vou pensar agora no objetivo de cada reunião, não só na temática. Essa mais gostei. Show de bola. Bom, legal, gente. Só mostrar para vocês aqui. Eu acho que eu não vou achar o e-mail aqui de comunicação, mas só mostrar para vocês um exemplo aqui, né? Não estou expondo nada, né? Mas o Fê, ele falou assim, putz, cara, vi um e-mail lá de nota que estão pedindo na Vitalmed. Eu falei, qual solicitação? Eu não vi. Aí ele falou, putz, era só um retorno de e-mails, agora que eu vi. Aí tipo, eu falei, tô de olho. Então é algo que é engraçado, mas tô de olho. E outro exemplo aqui, ele falou, putz, as baixas dos boletos não funcionaram de novo. Puta, é um saco, né? Falei, cara, vamos tacar fogo no computador aí, depois a gente apaga e tal. Então são alguns métodos aí pra gente fazer esse quebra-gelo e tentar, né? É igual o último slide lá, é fazer o trabalho ser leve, né? É algo cara, que eu busco. próximo, vamos botar no Inspira Academy um treinamento de gestão através de GIFs. Se você quer ter, nós Eu vamos acho que as pessoas pouco criativas como eu não se dariam muito bem.
Eu não Inclusive, consigo aplicar. A minha aplicabilidade para GIFs não é boa. inclusive no curso, eles têm um grupo de sextou. Aí no sextou você só pode mandar GIF de sexta. Então os caras se empenham em buscar GIFs para trazer a sexta mais A engraçada. Fran ia adorar participar desse chat. Então vamos fazer do nosso lá, do Pô, nosso bora. sexta-feira Eu mandar. acho, O eu Fabiano acho já que nós fez vamos. algumas vezes, né? Só que é Eu só piada tento. inteligente. Ninguém tem. Mas a gente pode transformar 1% no sextou, porque a galera do 1% não tá 1%, não. Tá As 0%. pessoas não estão motivadas por 1%, não. Não. Ai, meu Deus. Eu ia É que eu fazer tô uma falando piada. aí, não tá postando aí, não vale nada também, né? É igual a academia, só funciona se postar. Postando, né? Bom, gente, é isso aí. Obrigado pela Show. participação de todos. Vou disponibilizar o treinamento, essas lâminas lá no Inspira Talks. Lá Só para na. validar, Jé, eu vi que você se municiou, se preparou aí 45. É isso mesmo? Vai ser 45 Foi minutos? 45 por conta dos 5 de Check-in. check-in que não tava no plano. Ah, tá. Não, mas a gente vai manter sempre 40 para eu me preparar para o meu é o próximo, né? Cara, eu acho legal, porque só pra gente não roubar 5 do final. Por exemplo, a gente terminou aqui, ó, praticamente, né? Se Tá. quiser conversar, a gente conversa muito. É Não, fácil. tranquilo. Não, Eu não, acho tô comentando, a gente sim. consegue fazer. Tá gostoso o papo, né? Vamos falar assim. Deixa eu tirar uma dúvida sobre o meu. Lógico. É para ser um treinamento ou eu posso. Eu não sei como explicar sem falar o que é. É livre. Me É ajuda, livre. Fran. É livre, eu posso trazer qualquer coisa. Tem a ver com a minha área, Tem que vir de mas camiseta, pelo menos. digamos que seria curiosidades. Então, só que assim, qual que é o ponto que o Jé conseguiu no checklist ali do que a gente idealizou, né? Ele trouxe um tema de interesse dele livre, ele podia falar, por exemplo, sobre, cara, Excel. Videogame. Excel, Não. videogame, só que o que acontece? Ele ia ter que fazer algum link dessa apresentação, aplicabilidade no dia a dia. Então, se você quiser falar de curiosidades que tenham ligação, por exemplo, com vendas, com atendimento, com sucesso do cliente, com gestão, então, pô, legal. Então, essa é a ideia, ok? Não quer É dizer exatamente isso. é isso. Então, e sobre o modelo, por que a gente escolheu o Gé? Né? Eu e a Karine, a gente Porque teve ele é um uma, exemplo a ser seguido. a gente Por teve uma isso. ideia em conjunto aí de falar assim, pô, beleza, as pessoas vão ter dúvida do modelo. Então, não é para fazer igual, cada um com a sua essência, mas existe um modelo que é o modelo do Inspiratalks. Esse é um modelo que eu gosto muito, acredito muito. A Fran daqui a pouco está com um material bruto muito grande, muito legal para a gente municiar os nossos YouTubes, as nossas redes, transformar os nuggets, né? Então, a gente começou hoje uma coisa muitíssimo positiva, que é o que a gente tem de mais valioso, gente. Tem tanta coisa boa que a gente sabe, que a gente acha que é básica e que vale tanto ouro para os outros. Eu fiz lá, até compartilhando com vocês, eu acho que é isso que eu vou trazer na próxima semana, o Técnicas de Negociação, e eu só tinha 30 minutos. Então, 45 está tranquilo. Eu fiz em 30 minutos, presencialmente, muito difícil, porque eu dei exemplos ali, sentei na cadeira, na frente de outra pessoa que eu nunca vi na vida, simulei uma negociação. Puta, eu fiz um teatro lá. Cara, só aquilo que eu fiz tem material por umas 3 horas, mas eu tinha só 30 minutos. Isso tem a ver com o respeito do tempo, foi falado, era um curso de oratória, então eu tinha que mandar bem no tempo, porque uma das coisas do oratório é o tempo. E por que eu estou comentando isso? Porque ele tem uma ligação. Negociação tem uma ligação. Eu falei, pô, será que eu uso isso? Vou usar. Cabe no tempo, sobra 15 minutos ainda para a gente bater um papo. Então, é isso. Respondido, Isa? Isso aí. Sim, eu Gente, tô eu muito queria feliz que vou poder fazer o que eu quero. Eu queria só fazer mais um adendo aqui, que o Fabiano podia falar sobre gestão de conflito, porque hoje na reunião com a Vitor América foi bem isso. Questão de conflito. MMA Business Work. Como não matar o amiguinho? Isso aí. Valeu, galera. É isso aí. Muito obrigado Valeu, pela gente. participação de todos. Quarta-feira tem mais. Bora. Parabéns, Valeu. gente. Obrigada, Tchau, gente. gente. Parabéns. Tchau, tchau. Valeu. Parabéns aos envolvidos. Tchau.